Esse vídeo é a parte 2. Kataoka acaba dormindo profundamente no colo de Odajima durante a viagem inteira. Quando chegam, assim que Odajima sai para comprar um café, um homem mais velho se aproxima, como se não quisesse nada, e pega Kataoka de surpresa, esfaqueando-o na barriga. Quando Odajima olha na direção dele, fica desesperado. Ele vai imediatamente até ele e o cara consegue fugir. No hospital, Kataoka já começa dando em cima da enfermeira. Odajima vem dizendo que isso é assédio e que se continuar fazendo cena, vão transferi-lo. Kataoka brinca, dizendo que sua esposa reclama muito. Enquanto isso, Kirie continua ligando para saber se finalmente Odajima fez o que ele pediu. Mas ele não atende e muda de assunto. Diz que já pediu para a polícia investigar o cara que o atacou, mas eles estão enrolando. Com o efeito do remédio, Kataoka acaba dormindo bem rápido. Odajima se lembra da conversa que teve um pouco antes com Kirie, para tentar saber se ele conhece o homem que atacou Kataoka. Kirie declara que não o conhece e como Kataoka é bem chamativo, provavelmente fez muitos inimigos, mas pede para ele não deixar ninguém chegar antes dele, se não se apressar, outra pessoa o matará. Odajima começa a ter um ataque de pânico. Ele lembra das palavras do chefe, de que precisa tirar a vida de Kataoka para se vingar do que aconteceu 7 anos atrás, só que na hora. Ele também se lembra dos momentos que passaram juntos durante essa viagem. Querendo ou não, eles tiveram uma conexão, criaram laços e até falaram de casamento, então é claro que ele hesita. Quando Kataoka acorda, pergunta se ele não vai beijá-lo. O cara estava acordado o tempo todo, escutando aquela respiração ofegante, então ficou empolgado. Odajima declara que não era isso e que nunca amará alguém. Ele fica nervoso ao se lembrar de uma cena triste, quando tirou a vida do pai dele com uma faca, enquanto a mãe implorava para ele fazer a mesma coisa com ela. Kataoka segura aquela mão trêmula, tentando dar algum tipo de apoio emocional. Kirie fica chateado novamente porque o pai dele, mesmo no leito de morte, perguntou por Kataoka, mesmo que ele estivesse bem na frente dele. Está frustrado porque não conseguiu derrotar Kataoka a tempo. Ele está bem melhor do ferimento. Ele entrega dinheiro para Odajima comprar 2 ternos pretos porque o velho faleceu. Depois de vestir a roupa, Odajima revela que caso Kataoka vá lá, eles vão matá-lo. O cara, em vez de ficar preocupado, brinca com a situação, apertando as nádegas de Odajima, dizendo que irão para uma saideira, então. Mas depois, ele decide continuar só depois que voltar, dizendo que vai cuidar bem da sua esposa. Lá, o assunto é quem vai ser o sucessor agora que o chefe faleceu. Há boatos de que ele tinha um filho ilegítimo e que era o favorito do chefe. Kataoka chega causando olhares por onde passa. Lá dentro, quando vai ver o corpo do chefe, nem nesse momento ele leva as coisas a sério. Kataoka pede um batom emprestado, passa nos lábios e depois dá um beijo na bochecha do velho. O pessoal imediatamente o tira de cima, sem entender o motivo daquela presepada. Kiri começa a rir da situação e chega a agradecer aquela atitude. Depois dessa cena, alguns integrantes do grupo demonstram satisfação em ver Kataoka novamente e se oferecem até para se esconder junto com ele, em vez de Odajima, que é tão melancólico e chato. Odajima aparece bem atrás dele, deixando o cara sem graça. Kataoka diz que esse cara é a esposa dele. Odajima fica constrangido, afirmando que não é verdade. Logo em seguida, o filho do chefe aparece, já começando uma intriga. Ele diz que Kataoka voltou para tirar tudo dele. Enquanto o outro fala que o chefe sempre gostou muito dele desde criança, então deve muito a ele, mesmo assim ainda não está decidido quem será o novo sucessor da gangue. Depois, todos são convidados a entrar para ver o anúncio do testamento, e todos ficam apreensivos para ouvir. Akeri conta que todos sabem que o falecido chefe construiu esta organização com as próprias mãos, e no testamento ele deixa suas palavras finais. Antes de elas serem ditas, volta no tempo 25 anos, quando Kataoka e Kirie eram crianças. Kirie relata que o pai deu a Kataoka um sorriso que nunca tinha visto dar a ele e sempre parecia satisfeito com o trabalho dele, enquanto Kirie ficava para trás, como se não fosse notado. Kirie faz tanto suspense que acaba não dizendo quem é a pessoa que herdará esse império. Antes que diga, um homem aparece, o mesmo que esfaqueou Kataoka durante a viagem. Odajima imediatamente o reconhece. O cara aponta uma arma e atira, mas a bala não acerta o alvo. Alguns homens vão atrás do infiltrado. Durante a perseguição, um homem é baleado. Kataoka e Odajima também vão para fora ver aquela confusão, e aí o cara tem a oportunidade novamente de atirar nele. Odajima fica em choque. A cena é cortada para alguns anos atrás. Azai vai contar a Odajima que Kataoka pediu que ele se juntasse a ele naquela noite.
Ele fica animado, querendo chegar ao topo. Caso isso acontecesse, ele e Odajima construiriam uma casa juntos. Mas esse sonho foi destruído justamente pela morte de Azai, que levou um tiro durante um embate com uma gangue, e agora Odajima está vendo isso se repetir. Ele entra na frente dele e finalmente consegue entender. Naquela época, Azai entrou na frente de Kataoka para protegê-lo. É a mesma coisa que está acontecendo com ele agora. É como se o corpo dele se movesse sozinho. Só que a cena muda um pouco. Kataoka entra na frente de Odajima, levando o tiro, e mesmo nesse momento, ele ainda brinca com a situação. Diz que a ferida no estômago mal cicatrizou e ele já tem outro buraco. A situação fica séria, mas Kataoka acredita que proteger sua esposa amada é um dever. Em seguida, ele dá um beijo em Odajima. Na verdade, é o primeiro beijo deles. Kirie entrega o testamento para Kirie, para ele entender como o pai sempre se sentiu em relação a ele. Mesmo que parecesse um pouco ausente, o pai sempre teve olhos para ele. Enquanto lê o testamento, Kamakura o ajuda a entender melhor. Kataoka não é filho da amante do pai dele. O pai de Kataoka, em um conflito, sacrificou a própria vida para proteger o falecido chefe. A esposa dele amava apenas o falecido marido. O chefe estava simplesmente cuidando do filho órfão do melhor amigo dele e da mãe dele. Kirie admite que nunca conseguiu suportar Kataoka. Ele era melhor do que ele em tudo, mas o pai se importava mais com aquele cara do que com ele. Kamakura diz que o chefe estava sempre cuidando dele e queria que Kirie fosse seu sucessor. Ele dizia isso muitas vezes, mas Kirie se recusou a acreditar. Odajima fica ao lado de Kataoka quando percebe que ele está tendo uma complicação. Kataoka é levado para a emergência. Enquanto isso, Odajima se lembra dos momentos que passou ao lado dele, e o medo de perdê-lo é muito grande. Ele, que não costuma demonstrar sentimento, fica desesperado ao saber que pode perder Kataoka a qualquer momento. Admite para si mesmo que ele é sua razão de viver. Odajima relata que costuma ter o mesmo sonho, um sonho em que ele está voando pelo céu. Naquele branco puro, no céu vazio, ele está voando apenas sem rumo. Logo fica exausto e no final, não vai a lugar nenhum. Um tempo depois, o médico vem dando boas notícias. Kataoka já está fora de perigo, embora ainda precise ficar em observação. Odajima fica sentado ao lado dele enquanto reflete, repetindo para si mesmo que Kataoka tirou a vida do melhor amigo dele. Então essa jornada para matá-lo se tornou a razão de viver dele. Mas Odajima também fez a mesma coisa que Azai fez, e então Kataoka o salvou. Odajima se despede e decide ir embora. Ele sai carregando uma bolsa e vai até Kirie. Lá, ele entrega 200 milhões para poder sair da organização. Kirie afirma friamente que essa pequena quantia não é suficiente para ele sair ileso. Ele quer que ele mate Kataoka. Odajima o lembra de que ele está tentando consolidar o poder dele e provavelmente não gostaria de perder a lealdade dos membros mais jovens encomendando um assassinato. Diante disso, Kirie pede para ele ir para onde quiser e nunca mais voltar. Da próxima vez que o vir, vai matá-lo. Odajima pede desculpa para o amigo Azai, porque não conseguiu cumprir a promessa dele. Depois disso, ele vai para o hospital ver Kataoka. Chegando lá, encontra 2 homens suspeitos saindo, e quando entra no quarto, Kataoka não está mais lá. Ele sai desesperado atrás de alguma pista ao redor, porque seja o que for que tenha acontecido, foi bem recente. E aí ele encontra Kataoka sentado em um banco de frente para um lago. Ele fica aliviado, mas, ao mesmo tempo, diz o quanto ficou preocupado depois que viu 2 homens durões saindo do hospital. Kataoka fica surpreso ao ver Odajima assim e tenta tranquilizá-lo, perguntando para onde Odajima achou que ele iria fugir. Não tem como ele fugir e deixar a amada esposa dele para trás. Os 2 têm uma noite mais ousada dentro do carro. Como Kataoka diz que está melhor, Odajima quer ter certeza de que isso não vai ser demais para ele. Kataoka responde que é moleza e confessa que estava se segurando havia muito tempo. Eles começam a se beijar intensamente dentro do veículo. No início é rápido, mas logo fica mais intenso, como se estivessem descontando tudo o que tinham guardado. O espaço é pequeno, então eles acabam ficando bem próximos, praticamente colados, focados só naquele momento e na conexão que já vinha sendo construída havia um tempo. No dia seguinte, ainda dentro do carro, Odajima pega uma arma e começa a ficar nervoso, como se estivesse apavorado. Kataoka, que escuta aquela respiração rápida e ofegante, pergunta se ele quer vingança pelo amigo. Odajima começa a chorar, dizendo que não deveria ter nascido. Ele sofre claramente por ter tirado a vida dos pais. Além disso, ele relata que não tinha razão para viver até conhecer Azai, mas então Azai morreu, e ele se convenceu de que a culpa era toda de Kataoka.
Daquele dia em diante, por 7 anos, matá-lo se tornou a razão de viver dele. Ele aponta a arma para a própria cabeça, mas Kataoka lentamente pega a arma, guiando a mão de Odajima de forma que ela aponte para a cabeça dele, para que ele finalmente possa vingar a morte do amigo. Odajima está prestes a apertar o gatilho, e por um momento é como se tivesse feito isso, mas o amor que Odajima sente por Kataoka é maior que a sede de vingança. Eles decidem se dar uma chance. Eles trabalham em um café de frente para a praia e ganham muita atenção das meninas, enquanto Kirie se torna o novo chefe do grupo Keri, no lugar do falecido pai. Odajima revela que continua tendo o mesmo sonho, aquele no qual ele voa sem rumo, sem destino. Kataoka então pede para ele olhar para quem está ao lado dele. Os dois se beijam, confirmando que dali em diante podem viver juntos, longe daquele mundo, sem ordens, sem perseguições, só seguindo a própria vida do jeito que escolheram.